as portas para ele, né? Que a esposa dele estava com 2 rins sem funcionar. Voltou a funcionar o rim e o outro, segundo o médico, já está em plena, quase perfeita perfeição. Então, Senhor, glória a Deus por isso, irmãos. Por isso eu me alegro em perseverar e confiando nesse Deus. Aleluia. Porque o tempo pode passar, né? O tempo pode passar, as lutas podem vir, irmãos. Mas no momento final, no momento onde você acha que não vai ter mais uma solução, Deus ele chega, né, irmãos? Ele muda o ambiente, ele muda a situação, né? Ele abre a porta, ele muda o cativeiro, louvado seja o Senhor, nos dá uma nova trajetória. Aleluia, filho Jesus. Como eu me alegro de servir esse Deus. Aleluia. Irmãos, aqui, irmãos, a Bíblia vai dizer que Davi, né, louvado seja o nome do Senhor, ele foi tentado em seu coração, né? A Bíblia diz no versículo, capítulo 24, em 2 Samuel, que a Bíblia vai dizer que levantou, né, um censo. A Bíblia diz que Davi levantou um censo sobre Israel, né? Tornou a ira do Senhor, no capítulo 24, verso 1, acender contra os israelitas e incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta um censo de Israel e de Judá. Então a Bíblia diz, irmãos, que Deus, né, a ira do Senhor veio sobre o Israel, né? Então Deus permitiu que Israel passasse por uma tentação espiritual sobre o coração de Davi, né? E isso recaiu sobre o povo de Israel, o israelita, né? Quando Davi ele resolveu levantar um censo, a Bíblia vai dizer que ele queria contar, né, toda a nação de Israel, porque segundo ele como rei, ele tinha que saber se ele era poderoso mais, se ele tinha poder mais sobre os seus inimigos, né? Ele queria como rei ter um discernimento se ele poderia ou não lutar contra tal exército. E eu digo, e ali onde foi que levantou-se a ira do Senhor contra Davi? Porque o Deus que tinha dado vitória a Davi, né? Como a Bíblia vai dizer, com 30 homens abateu 300 homens, né? Com 10 homens abateram 100 homens, né? A Bíblia vai dizer que ele tinha homens valentes, apenas 2, 3 homens eles destruíam, né, nações. E a Bíblia diz que atentou Davi para contar toda aquela nação, para se apoderar, para dizer: não, eu sou, né? Eu sou o maior, eu tenho o maior exército, né? Ninguém se apoderar contra mim, porque eu tenho o maior, né? Atentou-se Davi, atentou o Senhor, achando ele que o poder dele estava sobre o seu exército, né? Achando ele que o seu exército poderia resolver a sua situação, né? E a Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu sobre Davi. Entendeu? Então, irmãos, o nosso sentimento, irmãos, é necessário nós termos um domínio, um controle tremendo diante da adversidade, né? Porque há muitas pessoas que falam coisas, o inimigo ele projeta, entendeu? Um fala uma coisa, um fala outra, e nós temos que ter esse controle, irmãos, de ter esse discernimento, aonde é que você vai depositar a sua fé, né? Em quem que você vai confiar, tá entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. E aí, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer que Davi ali, ele percebendo que a praga chegou, né? A Bíblia diz que a ira do Senhor veio sobre Israel e Deus mandou o seu servo, né? Aleluia, profetizar sobre Davi. Disse o Senhor, né, ao profeta: vai a Davi, né, e diz a Davi: há 3 coisas que devo fazer sobre Israel, né? Veio, pois, Gade a Davi e lhe fez saber, dizendo: queres que 7 anos de fome te venha à tua terra, ou que por 3 meses
fuja diante de teus inimigos e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na terra. Delibere agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Né? Então o Senhor foi a sentença de Deus sobre Davi, sobre Israel, por ele ter tentado, ele ter provado o Senhor, tentou contra o Senhor. Né? Então disse Davi a Gade, que é o profeta: estou em grande angústia, porém caiamos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Né? Mas na mão dos homens não caia eu. Né? Então enviou o Senhor a peste a Israel desde a manhã até ao tempo que determinou. Né? De Dan até Becebá. Morreram 70.000 homens do povo. Olha, irmãos. Né? Olha que sentença cruel. Né, irmãos? Uma dúvida, né? Uma decisão errada, irmãos. Quantas vezes nós perdemos, né? Nós deixamos de conquistar, né, irmãos? Às vezes nós guardamos um rancor, um sentimento por causa de uma palavra errada, irmãos. Entendeu? Por causa de algo falado de forma ao contrária. A gente perde momentos, até no culto, irmãos. Às vezes você deixa de estar envolvido na presença do Senhor, porque às vezes você está guardando um sentimento aonde às vezes foi uma coisa besta, né? Aonde o irmão falou ou não falou, o sentimento que você guardou. Então, irmãos, a Bíblia vai dizer que morreram ali, né, 70.000 homens do povo. Entende? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Davi subiu segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado, né? Aleluia. Olhou Araúna do alto e vendo que vinha para ele o rei e os seus homens, saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra. E perguntou: por que vem o rei meu senhor ao seu servo? Respondeu Davi: para comprar de ti uma eira, a fim de edificar nele um altar ao Senhor. Né? Então, quando Davi pecou, né, quando ele viu que estava sendo ali exterminado aquele povo, Deus disse, né, Deus enviou um profeta e disse: Davi, edifica um altar ao Senhor. Edifica um altar.